Você está numa circunstância e você pode se tornar extremamente decepcionado com a vida, ou com aquele momento. Às vezes você estava crente, mas crente mesmo que você ia receber aquela promoção, e de repente aquela pessoa menos esperada da área é que recebe a promoção. De maneira inexplicável, às vezes, pelo QI que ela tem, né? O QI, entre aspas. Ou então você está num momento bom da sua vida e você se depara com uma doença muito grave e você se decepciona muitas vezes. Você também se decepciona muitas vezes com pessoas. As pessoas muitas vezes elas nos ferem, elas pisam na bola, elas puxam o tapete, elas trabalham por trás, fazem trabalho de maledicência e tem muitas coisas. Alguém pode ter te roubado, pode ter situações mais complicadas da vida, abuso, violência. Você também pode ficar decepcionado. Esse é mais difícil, né? Mas acontece. Você pode ficar decepcionado consigo mesmo, com você mesmo. Às vezes você tem tanto bala na agulha, você fica tanto com seu potencial, e você de repente vê e, puxa vida, eu fiz o que não devia, eu cometi esse deslize, ou eu não fiz o que eu deveria, eu procrastinei, eu perdi a oportunidade, eu falei o que não devia, eu fiz o que não devia, e você se decepciona. Mas esse é difícil, né? Isso aí, né? Tem que ter um senso crítico muito grande para você se decepcionar consigo mesmo, eu acho. E às vezes até nós nos decepcionamos com Deus, e por situações amargas da vida que nós passamos. Então, por situações difíceis e complicadas que nós passamos, nós podemos nos decepcionar com Deus. Você planeja, crê que Deus abriu aquela porta, de repente se fecha. Você tem um projeto de vida, aquele projeto nunca chega a concretizar-se. Você põe muitas expectativas em situações que não acontecem. E a vida é assim. Então, lições que aprendemos nas experiências amargas da vida. E nós vamos ver isso no texto de Êxodo, capítulo 15. No capítulo 15, versículos 22 a 27. Nós vimos lá que o povo de Israel, ele estava escravizado no Egito muitos anos. E aí Deus libertou de maneira poderosa, miraculosa, mandou aquelas 10 pragas, desbancou os deuses do Egito, e o próprio faraó, que era tido como um deus. Eles foram salvos, libertos. O povo do Egito deu ouro, prata, pedras preciosas para eles irem embora. E eles atravessaram ali o Mar Vermelho, em terra seca. Deus exterminou o exército egípcio, o maior exército daquela época. Então eles estavam ali caminhando para a terra prometida, que era uma viagem curta, talvez de 15, 20 dias. E aí eles já estão saindo, já atravessaram o Mar Vermelho, e agora nós nos deparamos aqui. O que aconteceu? Quando houve aquele grande milagre, no capítulo 15, houve uma grande festa de louvor. Tem algumas igrejas fazendo isso, né? Louvor 20 horas, louvor 20 horas, louvor 20 horas de louvor, e pregação pouco, né? 5 minutos. Mas aí eles fizeram uma louvorzão aqui, né? Pegaram aí o Arão, a Miriam, o Moisés, foi o maior louvor, foi cântico, foi adoração, tamborim e tal. E aí o que aconteceu? Depois disso, no versículo 22, olha lá, teve o versículo Miriam, que respondia cantando: cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, dançou ao mar, o cavalo e o seu cavaleiro. Então aí é o encerramento dos cânticos, da adoração. Depois Moisés, versículo 22, conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas. E lá
Moisés clamou ao Senhor, se isolou, orou, clamou ao Senhor, e esse viu uma árvore. Ele lançou na água, e esta se tornou boa. E mas o Senhor lhes deu leis e ordenanças, e é o Deus da aliança, que nós cantamos aqui. Deus fez uma aliança, Deus fez um contrato, Deus leis, e Deus deu ordenanças, e os colocou à prova, e dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, Deus, e fizerem que Ele aprova, se derem ouvidos aos meus mandamentos, e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vós nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara, ou o Senhor que te cura. Depois chegaram a mim um outro oásis onde havia 12 plantas, 70 palmeiras, e acamparam naquelas águas. Então, nessa descrição, é o que acontece. Você que tem filhos pequenos, você pode tentar explicar para o seu filho, uma criança pequena, pequenininha, que o fogo lá do fogão, ele esquenta. Quando ele esquenta muito e pode queimar. Você pode explicar para o seu filho que o fogo queima, mas muitas das vezes o que vai acontecer? Ele vai ter que se queimar, né? Ele vai ter que aprender por uma experiência difícil, por uma experiência amarga. Já dizem aí que você pode aprender com os erros, observando os erros dos outros, ou ouvindo os erros dos outros, ou você cometendo os seus próprios erros. E às vezes é assim, né? Você tem que passar por situações difíceis ou amargas para você aprender alguma lição. E a criança da mesma forma, você explica para os adolescentes, você fala algumas coisas sobre relacionamento de namoro, você vai falar: olha, é muito precoce, o namoro de adolescente ele é muito pegajoso, ele é muito controlador, ele é muito ciumento. Olha, vocês têm que planejar muito tempo à frente para vocês pensarem em algo sério. Começar na 14, 15, vai pensar lá para 22, 23, mas eles só vão querer ouvir, né? E eles vão querer tocar o fogo, vão ter que ter as suas próprias experiências, algumas delas amargas. Mas a vida é assim, e foi assim que aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel estava lá no Egito, de repente, como comentei, já saíram de lá de maneira poderosa, miraculosa, como a Fabiana cantou. Pode um milagre acontecer? Aconteceu lá e tem acontecido aqui com a gente, e pode acontecer na sua vida. Mas eles estavam assim, mas de repente, o que acontece? Eles tiveram que aprender algumas lições primeiro sobre a própria vida. E a primeira lição da própria vida que eles aprenderam, aqui eu quero dar 3 destaques pequenos em cada ponto. Eles aprenderam algumas lições sobre a própria vida. A primeira lição que aprenderam sobre a própria vida é que a vida é assim, essa mescla de altos e baixos, essa mistura de momentos alegres, exuberantes, momentos que você realmente fala: oh glória, e há momentos de vales, sombrios, difíceis, um momento que você vai orar na oração, você vai então é um momento de altos e baixos, e nós temos que saber disso, que a vida é assim. Porque nós não podemos entrar para a vida e pensar que a vida vai ser sempre um mar de rosas, e tudo vai ser bom, tudo vai ser maravilhoso. Não podemos pensar assim. Como também não podemos pensar de maneira contrária. A vida vai ser sempre esta lástima, a vida vai ser sempre essa situação terrível, ó céus, ó azar, né? Como o Marcos pôs esses dias lá no Facebook, né? No livro do Hard, difícil, vida é difícil, mas não é, na vida tem altos, a vida tem baixos. A mesma coisa poderíamos falar em várias situações. Você entrou na faculdade esse ano, alguns já fizeram talvez vestibular, alguns só fizeram hoje, e você vai cursar a faculdade, e você está agora, você passou o vestibular, glória a Deus. Aí de repente no primeiro ano
fundação diz que durante a semana é aula vaga, mas tem aula de sábado. Olha que inteligência é essa? Tem aula vaga durante a semana, tem aula de sábado. Não dá para entender. Mas é assim, altos e baixos. Se você pega o livro de Eclesiastes, o sábio Salomão, ele vai falar muito sobre isso. Que a vida é um momento, é um vapor, tudo é vaidade, mas há momentos bons, há momentos da juventude, há momentos da serenidade, há momentos da sabedoria, há momentos importantes que é isso. Casamento, não estou aí na boca do casamento. Casamento também tem altos e baixos, tem montanhas e tem vales. E em toda e qualquer situação você tem que aprender. A vida é assim. O povo de Israel também tem isso. Eles venceram lá o povo do Egito, foram libertados de maneira poderosa. Mas aqui, eles estão há 3 dias andando no deserto. E de repente, eles avistam o órgão, mandavam os batedores na frente, olha assim, a água não tem, como estavam frustrados. De repente, eles olham lá, 1 quilômetro no oásis. Aí eles se incentivam, jovens japoneses, as crianças talvez saíram correr. Chegaram mais perto, quando chegaram perto, alguns pegaram com as palmas das mãos, outros talvez com as vasilhas, e quando beberam a água, águas amargas, muito amargas. E alguns dizem que essas águas amargas também, além de ser amargas, não dava para beber, não dava para matar sede, mas se tivesse no deserto, eram águas que provavelmente trouxe algumas enfermidades para aqueles que, os mais afoitos, os que chegaram primeiro a beber, provavelmente teriam ficado doentes, porque depois ele falaria: o Senhor que sabe, não vão ver mais para frente. Mas o que acontece? Eles tiveram que aprender a tempo de atravessar o mar e a tempo de se deparar com a fonte de água. A segunda lição sobre a vida, nós precisamos aprender isso aqui para nós também. A vida, irmãos, tem um Senhor. A vida ela não estaria acontecendo de qualquer maneira. A vida, a gente pensa que Deus é igual alguns goleiros de futebol, né? Ele pega a bola e dá um chute para frente. Alguns pensam que Deus fez assim: criou o mundo, pegou o planeta Terra e deu um pontapé para frente. Não. Isaías 40 nos fala da grande soberania. Deus conhece cada estrela por nome. Deus, Ele estabelece cada nação. Diz que Ele estabelece até cada líder e cada nação. E nós precisamos ter fé para acreditar nisso. Bastante fé. Mas é a Bíblia. Então, há um Senhor. E quando Deus, aqui, se você leu o relato do capítulo 14, 15, você vai entender que era o Senhor que estava direcionando o povo de Israel. Vocês lembram que na frente do povo de Israel, durante o dia ia uma nuvem, e de noite aquela nuvem virava uma coluna de fogo. E Deus, quando a nuvem subia, eles partiam, quando ela descia, eles acompanhavam. E aí eles seguiam aquela nuvem. E Deus é que dirigiu os israelitas aqui para essa fonte de águas amargas. E há um Senhor que nos conduz. Há um Senhor que sabe o que está acontecendo. Toda a nossa vida está nas mãos de Deus. Nada acontece sem que Ele seja pego de surpresa. Embora tenha alguns teólogos famosos aqui de São Paulo, ressuscitando umas teologias antigas, que dizem do teísmo aberto, é que Deus, Ele não sabia que existia lá e ia acontecer no tsunami, ou talvez esse vendaval que passou aí nas Filipinas e outros países da Ásia. Deus não sabia, isso aconteceu porque tinha acontecido. Não, irmão, nosso Deus, Ele é soberano, Ele é onisciente, sabe tudo o que acontece e que vai acontecer, e muitas vezes Deus nos leva. Às vezes, irmãos, não é Deus que nos leva lá, às vezes somos nós que vamos, mas independente
Deus, Ele é capaz de transformar essas experiências. A outra experiência sobre a vida que eles aprenderam é que a vida tem esse ministério de nos ensinar. Então, a vida, ela tem altos e baixos. A vida tem um Senhor que controla todas as coisas. E a vida também tem esse ministério de nos ensinar. Os adolescentes precisariam escrever esse ponto C aqui. A vida, os jovens e adolescentes, alguns adultos também, a vida tem um ministério. Os adolescentes pensam que eles já sabem tudo. Se abre um ponto, você fala, não, já sei, é assim, é dessa maneira, e não sei o que e tal. E você sabe o que os adolescentes em casa? Você tem alguns lá? E é uma discussão. Porque eles acham que já sabem tudo. Mas a vida tem esse ministério de ensinar. E muitas das vezes nós vamos aprender colocando a mão no fogo. Colocando a mão no fogo. Nós vamos ter que beber da água amarga para poder aprender. Quantos aqui eu passei por muitas situações amargas, difíceis, decepções grandes, médias e pequenas, de todos os tamanhos. Se tiver até esta cheia também, passei, ouvi, de todos os tamanhos, passei, mas eu aprendi. Eu aprendi com essa experiência, e você também já aprendeu com as experiências. Mas nós temos que aprender, então, que as lições sobre a vida. A segunda lição que eles aprenderam é que eles aprenderam algumas lições sobre eles mesmos. A vida, irmãos, e as experiências amargas é um grande laboratório. Quando você passa por uma situação complicada, amarga, é como se você fosse colocado num grande aparelho de raio-x ou de tomografia computadorizada, ou até um outro maior, que vai mostrar quem realmente nós somos. As águas amargas da vida vai fazer como esse copo aqui, ó. Tem muita gente que anda no carro com um copo de guaraná, de água, outros de cerveja, outras coisas lá. E quando passa numa roubada e tal, o que acontece? Às vezes derruba, cara. E assim também, muitas vezes, nós quando passamos nas situações difíceis da vida, o que está lá bem dentro do seu coração e do meu coração é a vira um leão, um monstro. E foi acontecer com Israel. Gente, eles tinham acabado de ser libertados de escravidão, muitos anos, de opressão. Vira aqueles milagres, e agora o que acontece? Eles, em vez de. Lembra da história do Mar Vermelho, montanhas do lado, mar na frente, o faraó e os exércitos atrás. E agora? Houve um milagre. Chegou nas águas da mar, o que eles vão fazer? Gente, vamos orar. Deus que abriu o mar não vai transformar essa água. Eles tinham que ter focado em Deus, e no milagre. Ou então vamos andar, já andamos 3 dias, Deus vai nos sustentar mais 3. Ou nesse interim Deus vai achar outra água para nós. Deus que nos libertou é o Deus que vai nos suportar, vai nos segurar. Então, aqui, eles, que acontece? Eles estavam vivendo para Deus. O povo de Israel estava preocupado para a vida deles mesmos, para a satisfação deles. Agora não sei o que eles dizem. Agora vamos botar na terra, humanamente. Eles estavam preocupados que Deus tinha feito todo aquele milagre para desbancar os deuses do Egito. Eu não estava preocupado e Deus já havia falado para Abraão: olha aí você, Abraão, é você Isaías, e eu vou salvar as nações inteiras, os povos todos. Eles estavam preocupados somente em satisfazer as necessidades deles. Deus não quer, irmãos, que nós vivamos apenas olhando para as nossas necessidades. Nós já estudamos aqui aquelas necessidades básicas do homem que o Abraão Maslow nos deu: a necessidade física, a necessidade
necessidade de estima, a necessidade de segurança, a necessidade de realização. São 5 escalas, a principal é a necessidade espiritual. Agora, gente, Deus sabe das nossas necessidades. Deus sabe tudo que nós precisamos. Mais do que o seu papai e a mamãe, mais do que você mesmo, mais do que o seu cônjuge. Deus sabe mais sobre a sua família do que você mesmo. E Deus, principalmente você, Deus não deseja que estejamos vivendo apenas preocupados com nós mesmos. Isso é normal, é muito comum. Mas nós temos que aprender que, olha, vamos olhar para a volta, como disse vocês 3. Se vocês já foram salvos, buscarem, olhar e buscar a sua vontade. Mateus 6, 32 e 33. Busque o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Então não procure só viver para si mesmo. Procure viver para o próximo. Procure viver primeiro para a sua família, para Deus, para a sua família, para o próximo, para o reino, mas não para o seu próprio reino, para a sua vida. A outra lição que eles aprenderam sobre si mesmo é o quê? Eles estavam vivendo por vista ou pela razão e não pela fé. Eu mesmo sou muito racional, penso muito, pensando, planejando, escrevendo. Eu tenho as pessoas que são mais emocionais, principalmente as mulheres, mas há homens também que gostam de emocionais, alguns até passionais. Emoção demais, pela paixão. Outros são muito impulsivos, tem uma situação, já reagem logo. E muitas das vezes, irmãos, nós vivemos muito pela razão, pela vista. Assim eu tenho trabalho, se eu tenho dinheiro, tenho. Se eu tenho um namorado, tudo bem. Se eu tenho um namorado, tudo bem. Se minha família está bem, tudo bem. E situações do trabalho, está tudo jóia, tudo bem. Mas às vezes, irmãos, nós precisamos, nós devemos viver. Abacuque é grande lição de Abacuque, onde o povo estava vivendo uma vida de pecado, longe de Deus, não cumpriram a aliança, não cumpriram essa aliança aqui. Eles estavam vivendo debaixo da maldição, porque eles obedeceram a Deus. E aí ele diz: olha, o justo viverá pela fé. E aí isso é repetido 3 vezes no Novo Testamento. Em Romanos, em Gálatas e Hebreus. O justo viverá pela fé. Traduzido nas palavras nossas aqui, o crente, o salvo, o membro da IPM, o membro da igreja, aquele que é crente em Jesus, tem que viver pela fé. Às vezes, queridos, vai estar tudo fechado. Às vezes a enfermidade vai tomar conta da família. Esses dias aí vocês não sabem, esses dias se perguntaram a nada, qual foi o seu medo nesses últimos 10 dias? Qual foi o seu medo nesses últimos 10 dias? Amado e do lado não. Amado e do lado. Oi, fala algo aí. E além de ficar internado no hospital? Ela tomou uma pancada na cabeça, não foi eu que dei. Eu lá no médico, a minha entrevistando, eu bati a cabeça, né? Jurando para mim. Bati a cabeça lá na armada, é verdade. Foi no médico, não tem nada. Passou um dia, começou a ter formigamento no rosto e no braço esquerdo. Estou infartando, eu tenho derrame, não sei o quê. Vai no médico e vai de novo, faz uma fotografia, faz de novo. Aí ela está com as TVD. Toda vez que ela vê, ela tem, tá? Mas e eu tentei ficar pela fé, tentando segurar a onda que estava com muita gente, com o outro, tínhamos oração, mas então eu mandei ali, nós ficamos preocupados. Quantas situações de desemprego, ou de brigas na família, ou de problemas internos, ameaças. Mas aí o que tem que viver, nós precisamos viver pela fé. O Senhor é soberano, o Senhor da vida, e Ele tem tudo sob o seu controle.
Estão vendo para si mesmos, estão vendo pela vista, e também a outra lição que nós aprendemos sobre nós mesmos. Primeira lição da vida, agora a lição sobre nós mesmos, baseado neles, é que, olha aí o seu irmão que está do seu lado aí, e fala para ele o seguinte, ó, você pode até discordar comigo, mas você nunca estará totalmente satisfeito. Então pensei que eu ia falar assim, não, eu estou. Mas sabe, irmãos, nós nunca estamos totalmente satisfeitos. Se você está sozinho, eu quero namorar. Se você está namorando, às vezes quer deixar de namorar. Né? Mas às vezes está namorando, aí igual ali a Tainara e o David, vamos casar. Aí vamos casar. Ótimo. Esse é o processo. Aí casou, faz a casa, põe aí. Às vezes decora uma maneira maravilhosa, mas está faltando aquela iluminação. Ou está faltando, está faltando aquela otimização, né? Ou automação de equipamentos dentro de casa. Eu queria viajar para o exterior, mas nós só vamos para o Nordeste, né? Eu queria fazer isso, queria aquilo e tal. Aí você vai ter filhos. Depois você quer mudar de emprego, você quer uma casa maior, uma casa mais moderna. As mulheres, então, irmãos, eu tenho uma coisa interessante. Você vai na casa de algumas casas, você vai em algumas casas, ela comprou só aquele vaso de planta, mas mudou toda a casa. Entendeu? Ela pega a casa toda e põe aquele vaso. Aí alguém entra e fala, nossa, diferente aqui, né? Foi um vaso que eu comprei, aí eu comprei aqui também, porque muitas vezes estamos insatisfeitos. Olha para a gente mesmo. E aqui, irmãos, eles estavam assim, foram libertados da escravidão, de ações, do trabalho forçado, viram milagres, reclamaram. Agora não tem que andar para o deserto, agora tem que ir a trabalho. E vai continuar reclamando mais para frente. E, irmãos, eu tenho que falar isso aqui. Às vezes a gente olha isso aqui para a história dele de Israel, a gente fala, o povo vive de coração muito bem. Aí eu falo mesmo, né? Eu explico para isso. O povo de coração muito bem. Ali, você. E infelizmente nós. Porque o coração é tão antigo, né? Talvez por isso que a Adão e Eva já estavam satisfeitos, né? Depois de todas as plantas, todas as árvores, os frutos, todos os legumes, mas tinha aquela árvore dentro, tinha aquela árvore. Isso não é tudo, começar com o Senhor, era um lugar perfeito, maravilhoso, mesmo lugar perfeito, maravilhoso, andando todo dia com o Senhor, falando face a face com Ele, satisfação. Então, nós aprendemos sobre eles mesmos. Primeiro, eles estavam procurando só satisfazer eles mesmos. Eles estavam andando só pela visão, só pela razão, não pela fé. E nunca estavam satisfeitos. E nós precisamos aprender com eles vivem, né? Em tudo dá graças. Em tudo dá graças. E essa é a palavra. Olha a semana passada, muita gente estava meditando para saber qual é a vontade de Deus. Lá era orar pela obra missionária e levantar missionários. Lá em Mateus 9, aqui também. A vontade de Deus. E me usar o exemplo de Paulo, nós passamos por uma situação na vida agora, problema de criança, fui virar, passei ao hospital, emergência portuguesa na hospital, eu passei, no sábado, depois nasceu portuguesa no passei. Mas ele teve uma atitude muito positiva, tudo isso aí. Então ele sempre olhando pela fé, vai dar tudo certo, está tudo bem, está tudo jóia. E a cirurgia foi mais tranquila e tal, teve uma recuperação maravilhosa, mas nem sempre a gente vive dessa maneira.
Né? Às vezes a gente reclama porque eu estou com a unha do dedinho do pé encravado. Né? O meu irmão só teve câncer no intestino. Né? Mas minha unha do dedinho. Né? Então, aí a terceira lição. Né? Então, a primeira lição nós precisamos aprender sobre a vida. A vida de altos e baixos, a vida pelo Senhor, a vida pelo ministério de ensinar. Aprendemos a lição sobre nós mesmos. Não podemos viver só para nós, não podemos viver só pela razão, viver pela fé, e temos também que nos satisfazer de nós. E aqui nós vamos falar bem difícil para ver nesse campo. Preste atenção todos aqui, inclusive o Ayrton. Você nunca encontrará felicidade além do Senhor. O seu marido poderá te frustrar, a sua esposa e a minha poderá te frustrar. Os seus filhos geralmente nos frustram muito. Alguns nos trazem duras decepções. Eu frustrei muito meu pai e minha mãe com o trabalho para eles. Mas a graça de Deus não passou. A graça de Deus. O pastor vai decepcionar você. A igreja pode decepcionar você. O trabalho, o seu chefe. Alguns pensam que vão encontrar felicidade no dinheiro. O dinheiro é bom, ajuda. Mas teve uma história aí, no Brasil, o cara ganhou a loteria sozinho. Arrumou uma mulher lá e tal, armou para cima dele e mandou matar. Tem uma história de uma outra mulher que ganhou na loteria muito dinheiro, 6 meses, quando ganhou o câncer e morreu. O dinheiro não adiantou nada. Então é difícil. Alguém não vai te fazer feliz, vai te ajudar, vai te completar em algumas coisas, vai ser um companheiro do seu lado, vai chorar com você, vai rir com você, vai viajar com você, vai ter um novo carinho com você, mas a felicidade total ou a vida só tem sentido em Jesus Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho da Bíblia. Nós muitas vezes queremos nos satisfazer em coisas desse mundo. Esse mundo jaz no maligno, é do Senhor, mas jaz no maligno. Mas esse mundo passa e os desejos desse mundo passam. Mas aquele que faz o quê? A vontade do Senhor permanece para sempre. E vai desfrutar de toda a maravilha do céu. É só lá no céu que a satisfação será completa. Aqui, mesmo com Jesus no coração, mesmo cheio do Espírito Santo, mesmo cheio da palavra de Deus, mesmo numa igreja legal, mesmo com dinheiro, mesmo com situações boas, mesmo com uma família maravilhosa, haverá situações que, sabe que eu queria aquela outra coisa ali? Satisfação. É mais. Talvez Deus nos criou assim, para mostrar que somos verdadeiros. Também para criar o jeito de o homem se desenvolver, criar, e a tecnologia e tudo isso. Viajando aqui, tá bom? E a terceira e última lição que nós temos que aprender aqui, irmãos, é a mais importante. É o que o texto diz aqui em capítulo 15, quando Deus fala para o povo, dizendo: olha, diz aí no versículo 5: Moisés clamou ao Senhor, esse ficou uma água parada, ele pegou a água relacionou a água se transformou. Diz que Deus colocou eles à prova em teste, deu leis de ordenança, fez uma aliança com ele, uma aliança que havia feito com Abraão, e diz: olha, vocês agora vão ver que eu sou, versículo 26, o Senhor que ensinou. E depois eles caminharam, foram ao norte, desceram ao sul, e chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água, e 70 caminhos. Esses são fontes de perfeição lá do povo de Israel. Um oásis maravilhoso. Mas aqui, qual é o oásis? É o Senhor. Eles aprenderam sobre o Senhor. Deus sabe das nossas necessidades. Foi Deus que construiu o mar. E às vezes é Deus que nos conduz a nossa. Se
Se não é Deus, somos nós que nos desgarramos. Mas mesmo assim, Deus sabe. Deus sabia que eles precisavam de água. Deus sabia o caminho. Deus sabia que era uma prova, era um teste. E eles foram reprovados por teste. Mas Deus pegou e transformou a água em água boa. E depois, para andar mais aí que deu um lugar melhor para vocês. Eles continuaram reclamando. Mas eles temos que aprender que o Senhor conhece as nossas necessidades. Deus nunca é feito surpresa. Ele já está lá no amanhã. Hebreus diz isso: eu sou o mesmo, ontem, hoje e eternamente, para sempre, ou amanhã. Em Mateus 6, ele diz que cuida de nós, ele sabe tudo, que nada, nem um fio de cabelo da nossa cabeça cai sem a autorização dele. Até quando você pega aquela maquininha, não sei se é aquela maquininha, eu quero masturbar você, Deus permitiu desse aluno para pegar a maquininha, o masturbar, você vai o que lá. Deus sabe todas as nossas necessidades. É na doença, Ele que criou a vida. É no desemprego, é Deus que é o dono do trabalho. É Ele que abre porta, fecha a porta, e ninguém abre ou fecha. É Ele que determina. E pronto. Relacionamentos. Você já parou para pensar que às vezes Deus usa o problema de relacionamento para nos mudar? Estamos isso na liderança, né? As pedras do rio. As pedras do rio, elas são todas redondas. Porque elas são feitas florestas, mas no poder das águas, as pedras são movimentadas. E aí, no processo de séculos, de anos, elas vão se aplicando, fazendo ali um trabalho de desbaste, e ela fica redondinha. Por isso que Deus nos colocou na igreja. A igreja é fundamental. A igreja faz parte do plano de Deus. Não dá para seguir Cristo sem igreja. Por isso que a família é importante, né? Porque nós estamos aí, nós estamos um desbastando o outro, né? Desbastar é tirar partes, tirar lasca dos outros. Desbastar é uma função lá da planearia, da equipe, você tirar material do produto para deixar ele da forma que você quer. Um ou outro está aí fazendo um trabalho de moldar. Você, meu irmão, você é outro na minha vida. E eu pus até, você fez uma foto da dentro aqui, falei, amo essas pessoas. E você, portanto, você trabalha na minha vida. E você trabalha na vida de um dos outros. E você tem que acreditar nisso e ser uma bênção na vida dos outros. A começar na sua família, nos seus relacionamentos, na sua vizinhança e por diante. Tá bom? Agora, ele não é só sabe, como ele é capaz de atender a nossa necessidade. Ele sabe, até aí tudo bem, ele sabe. Mas ele também é capaz. Ele é capaz. Ele tinha feito, ele poderia ter transformado a água assim, a água, poderia. Ele fez germinar uma árvore lá no deserto, e aquela árvore seria transformada. Iria fazer parte do milagre de Deus. Seria jogada na água e transformada. Alguns dizem que aquela árvore teria uma propriedade medicinal. Eu não creio. Eu creio que foi um milagre. Um milagre. Podia ter água, podia ser uma pedra, podia ser o cajado de Moisés, uma palavra, mas Deus quis fazer aquilo. E eu creio que Deus fez aquilo também, simbolizando, para terminar aqui, a árvore. A árvore. Não, a árvore. A árvore do conhecimento do bem e do mal são duas principais árvores que temos na vida. Que dele fala a primeira verdadeira, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal foi uma árvore que levou Adão e Eva para o pecado. E aquele pecado de Adão levou todo mundo para o pecado. E
até na ilustração das crianças, aquelas 3 árvores, né? Uma não sabia aprender a servir, mas uma serviu para ser cortada e servir da cruz, onde o Deus colocava para pagar o nosso. E aqui, eu creio que de alguma maneira, talvez, Deus queria já desde lá, de alguma maneira, ela apontava. Ela vivia o madeiro, como diz Gálatas 3,13. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Mas Cristo nos resgatou de toda a maldição. E assim, irmãos, nós aprendemos nas experiências amadas. Aprendemos sobre a vida, altos e baixos. Ela tem o Senhor. Ela tem o processo de nos ensinar. Aprendemos sobre nós mesmos. Nós muitas vezes estamos vivendo para nós mesmos. Às vezes não nos preocupamos nem com a nossa família. Às vezes não nos preocupamos com a nossa vida. Às vezes não nos preocupamos com o mundo. Às vezes não nos preocupamos com o nosso amigo sentado ao lado do trabalho da escola. Às vezes não nos preocupamos como que está o povo de São Paulo, do Brasil e do mundo. Às vezes nós não falamos, mas nós cremos lá no fundo do coração. Que se gasta? Desculpa falar assim. Mas às vezes nós estamos um pouco se lixando. Só preocupado em nós mesmos. Aprendemos que lá, no momento difícil, sai o que mais interior de nós. Sai a luta, sai a murmuração, sai a ingratidão. E aprendemos que não vivemos muitas vezes sobre a razão, sobre a fé. Mas temos que viver. E aprendemos com Deus. Deus sabe as nossas necessidades. Deus atende às nossas necessidades. Ele é capaz de satisfazer todas as nossas necessidades. Se você não está passando por um momento difícil na vida, louve a Deus. Faça igual com isso para tudo isso. Louve, cante, dê glória a Deus, aleluia. Mas pode ser que daqui a pouco você passe por um momento difícil. E você aprendeu hoje lições da vida em momentos amados que nós passamos. Que você possa andar de fé, saber que a satisfação total é só em Jesus. Você tem que saber que Ele conhece, que Ele sabe e que Ele supre todo e qualquer as suas necessidades. Que Deus nos ajude a realmente focarmos nele enquanto passarmos em águas tranquilas ou em águas turbulentas. Ou em 70 em oásis com 70 palmeiras e 12 pontos, abundância, e possamos saber louvar a Deus na abundância e ser fiéis na abundância, e que possamos ser também fiéis e olhar para fé, ver com fé no momento de luta, no momento de dificuldade, no momento difícil, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa palavra, que foi muito no meu coração. Obrigado a Deus porque nós aprendemos na vida. Podemos aprender com os erros dos outros, podemos aprender ouvindo os outros, com o papai e com a mãe, mas na vida nós vamos querer pegar o fogo na mão, vamos querer pegar o fogo, nós vamos nos queimar, nós vamos sofrer, chorar, mas faz parte da vida. Obrigado a Deus porque a vida é baixa, mas louco a Deus porque procura a misericórdia do Senhor, que mais altos e baixos. Eu oro por essa igreja aqui, pelas pessoas que também possam vivenciar isso, que possamos viver mais lá no topo da montanha do que lá no vale. Facilidade de passar pelo vale, até pelo vale da sombra da morte, que nós possamos olhar além da montanha. O Senhor reina, o Senhor soberano está assentado no alto e sublime trono, e tem a terra e as nossas vidas nas suas mãos. Ó Pai, que de alguma maneira nós possamos também passarmos de qualquer teste que tivermos que passar. Que possamos passar com fidelidade, com gratidão,
possamos tirar lá do nosso interior caráter, fruto do Espírito, não amargura, não pecado, não murmuração, não ingratidão, mas é um fruto do Espírito Santo. E que nós possamos sempre aprender do Senhor. Que o Senhor tem cuidado de nós. Que o Senhor nos ama e tem o melhor para nossas vidas. Que o amor de Deus Pai, a graça e a paz de Jesus, o poder e a presença do Espírito seja por todos, hoje e sempre.